E como que está o Brasil? O Brasil já foi um dos maiores países católicos, né? Acho que México talvez é o maior. Como que a gente está nesse mapa do catolicismo hoje? O Brasil continua sendo o maior país católico do mundo. Ah, é? Continua sendo. Porém, né, nós estamos tendo uma espécie de virada evangélica. Né? Então, até 2030 se diz que, pelas projeções, os evangélicos vão ultrapassar os católicos em número. Entendi. Isso se deve a vários motivos. Desde motivos assim, do tipo... a pessoa sai da sua terra natal, vem para uma cidade grande, perde as referências, e aí já não se orienta mais... Que é como a Igreja Católica faz? De enviar os padres, é isso? Não. A pessoa sai e perde a referência de ser um católico aqui num centro maior, é isso que você fala? Por exemplo, exatamente. Isso, aí não aparece mais. Por exemplo, num lugarejo lá do Nordeste. Sei. Ou num lugarejo do norte ou do sul do país. A pessoa está lá, tem a sua paróquia, vivendo a sua fé e tal, participando das festas, participando das atividades religiosas, e aí ela vem para a cidade, chega aqui e ela não se orienta mais. Entendi. Acaba caindo, digamos assim, da religiosidade, e aí ela descobre, por exemplo, uma igreja mais moderna, etc., e acaba migrando para a igreja evangélica. Essa é uma das causas, mas temos causas internas também. Uma certa crise do catolicismo. É porque quando era criança eram muitos padres vindos de fora, né? Uhum. Com sotaque italiano, sotaque... eu não sei como que tá hoje, mas era quase toda igreja era padre vindo de fora, né? Padre era quase estrangeiro, né? Quase sempre estrangeiro. Não, hoje não temos mais esse quadro. Tem muitos padres que surgiram, muitas vocações que surgiram aqui no Brasil, e diria que quase que o quadro inverso, porque a Europa passa por um inverno espiritual muito grande. O secularismo. Polônia agora, que também é um país bem católico. Né? Polônia é católica, bastante católica, Hungria, mas os países que antigamente eram celeiros de missionários, como a Alemanha, a Itália, a Espanha, mesmo Portugal, o número de vocações caiu muito nos últimos anos, né? Entendi. E a gente ouve muita gente falando que é católico, tem católicos e tem gente que fala que é católico, mas pouco sabe da religião, ou porque só foi batizado, ou vai de vez em quando, que o pessoal fala que é o católico não praticante, né? E como que é a posição hoje em dia da igreja? Tem mudado a relação com o Papa agora, que é um Papa mais progressista, um Papa que a gente ouve muitas coisas, a gente não sabe, eu como não sou católico, eu não sei exatamente. A Igreja Católica, ela tá mudando. Eu sou da década de 80. De 80 para cá, teve alguma mudança muito grande? Como que tá a igreja agora? Olha, o Papa é o Papa, né? Os papas, ao longo da história da igreja, eles vão se sucedendo, e cada um tem o seu estilo, cada um tem um pouco o seu modo de ser. Alguns agradam mais a mídia, outros agradam menos a mídia. Uns são mais carismáticos, né? Tem um carisma maior. E também um pouco pela linha. Então, por exemplo, Bento XVI era hostilizado pela mídia internacional, porque ele ocupou um cargo antipático, ele foi prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, e tinha uma posição, digamos assim, dogmática mais firme. O Papa Francisco é um Papa que vem da América Latina, um Papa mais, digamos, ligado à pastoral, menos à teologia. Entendi. Ele não é teólogo, é um pastor, um padre pastoral, um Papa que veio dessa realidade mais pastoral. Então é natural que, no modo de ele abordar as questões, haja menos o acento teológico e mais o acento pastoral, de acolhida, de abertura, de proximidade, mas a doutrina da igreja continua sendo a mesma. Não muda. Não muda. Um Papa não pode, por exemplo, mudar alguma coisa radicalmente. Não. Não? O importante também, às vezes, é não fazer confusão daquilo que é uma fala do Papa e uma posição da igreja. Não é, padre? Eu acho que as pessoas confundem muito. Às vezes, no avião, o Papa dá uma declaração ali no avião de algum posicionamento, uma forma como ele pensa, uma coisa, e as pessoas põem na mídia, a igreja mudou nesse sentido, a igreja se pronunciou nesse sentido, né? Não é assim que O funciona. Papa em si, a pessoa,
não se pronuncia num avião como se fosse um pronunciamento oficial da igreja, não é? Não, o Papa se pronuncia pelos canais oportunos para isso, encíclicas, exortações apostólicas, documentos, né? Entendi. É aí que ele realmente fala. Numa entrevista? Numa entrevista, não. E ainda mais como não é teólogo, o Papa Francisco às vezes pode, em alguma palavra, ser impreciso. Entendi. Ele mesmo já reconheceu isso muitas vezes. Ele é muito espontâneo, fala de maneira bastante, assim, coloquial. E, às vezes, as pessoas pegam algo e isolam do contexto ou exageram, alguma coisa desse tipo, né? Entendi. Mas, eu diria, a igreja continua a mesma, a doutrina continua a mesma, e eu diria mais, eu acho que, por exemplo, no Brasil, nós temos um número de católicos praticantes que aumentou. É. Na verdade, o número que decaiu é o de católicos não praticantes, entendi, né? Gente que tava meio assim... Exato. Mas eu vejo na consciência dos leigos hoje uma firmeza doutrinal muito maior do que há 30 anos atrás. Uma clareza teológica muito maior, convicções mais firmes, uma moral mais elevada. Veja, Vilela, esses dias eu estava conversando, eu fui num podcast de um amigo evangélico, e eu fiz uma observação que ele achou interessante, que é o seguinte: antigamente existia o tal do católico o católico em geral era um ser que era considerado um relaxado. Sim. E o evangélico era um cara mais na linha, estava mais ali com o seu terno, sua gravata, seu vestido, etc, etc. Hoje o quadro se inverteu. Verdade. O católico no Brasil hoje tem uma imagem mais elevada, de uma moralidade mais sã, mais correta, mais ordenada, de uma postura, inclusive, até nas vestimentas, nessas coisas todas, um pouco mais tradicional, mais conservadora, digamos assim, enquanto que no mundo evangélico isso se secularizou bastante, né? Isso mostra que esse crescimento, ele tem os seus limites. E eu dizia lá, inchaço não é a mesma coisa que crescimento, tomem cuidados. E de fato, já começou a aparecer o fenômeno dos desigrejados, ou dos evangélicos não praticantes, daqueles que abandonam as comunidades evangélicas justamente porque não tem uma base doutrinal, teológica segura, e depois acabam sendo vítimas de pregadores de facilidade, gente que... coaches... ou liberais, assim, que vão falando o que querem. Né? Padre, saiu uma pesquisa recentemente sobre a questão dos católicos que vão à missa, né? Acho que é 8% ali, aquele número, né? Até que ponto isso, em comparação a outros países, é um número razoável ou não de católicos que se dizem praticantes, mas mais do que isso, fazem o mínimo da fé católica, que é ir na missa aos domingos, né? Esse número é 8 mesmo, e em comparação a outros países, até que ponto isso é relevante, ou bom, ou ruim? Talvez. Não é um número dos melhores. Nos Estados Unidos o índice é maior. Em alguns outros países, na Polônia, por exemplo, é maior. Na Hungria, maior também. Em Filipinas, também, entre os católicos, a frequência à missa. Mas nós melhoramos em relação a nós mesmos, bastante. Entendi. O que eu quero dizer é que, sei lá, há 30 anos atrás, a frequência à missa era menor do que hoje. Ah, tá. E essa frequência aumentou. Hoje é 8% mesmo, é esse número mesmo que se fala, né, basicamente. Meu pai me conta que na época dele ainda era missa rezada em latim, né? Sim. Eu não peguei essa fase. Sim. Que era de costa, né? Mas ainda hoje tem. Tem? Em algumas igrejas. É mesmo? Lugares, sim. Não foi abolido, né? Não foi abolido, foi restringido. Entendi. Mas mesmo a missa atual pode ser celebrada em latim, de frente ou de costas, como se diz, né? De costas? Por que era de costas? Tinha algum de frente? Que o certo não é falar de costas, né, padre? O certo não é falar de costas. É que é a orientação comum, fiel e padre, todos olhando na mesma direção. Olhando para a mesma direção. Versus Deo, né? Versus virado para Deus, voltado para Deus, não é? Exatamente. Isso. Então, esse tipo de compreensão até hoje é possível, né? É minoritária, mas ela existe em muitos lugares. Entendi.